As Constituições Brasileiras e a Educação, parte 12. Artigo 209. O ensino é livre e a iniciativa privada atendidas às seguintes condições. Se lembra naquela hora que eu falei? A coexistência de instituições públicas e privadas de ensino? Eu falei, vamos voltar a esse tema. Então, é constitucional a existência de escolas particulares. Só que tem que atender essas duas condições: cumprimento das normas gerais da educação nacional. Então tem que cumprir a LDB, as resoluções, pareceres, determinações do Conselho Nacional de Educação, que já foi chamado de Conselho Federal, e autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Ou seja, tem um prédio muito bonito, vamos começar aí uma escola, não, tem que ter autorização. E aí há todo um processo de verificação, os professores habilitados, biblioteca e tal, e avaliação de qualidade pelo poder público. Inclusive, a autorização é por tempo determinado. Tem que, de vez em quando, a instituição recebe a visita de avaliadores do MEC para ter renovação daquela portaria de autorização. E, por exemplo, o Sinais, o ENAD e tantos outros instrumentos que o poder público utiliza para avaliar as instituições de ensino. Artigo 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, chamado currículo mínimo nacional, enfim, de maneira a assegurar a formação básica comum. Ou seja, há um aspecto, há um conteúdo que ainda está lá em Manaus, o que está em Porto Alegre vai estudar. Mas, olha que interessante, respeito aos valores culturais, artísticos e nacionais regionais, que é aquela parte complementar do currículo. Agora, esse aqui é até bastante polêmico, parágrafo 1º, 210. O ensino religioso de matrícula facultativa, ou seja, o guri está lá na escola, vai começar a aula de religião, não vou, não acontece nada. Eu me lembro que quando o padre chegava para a aula de religião, muita gente não ia. Eu nunca perdi uma. Inclusive, fiquei muito amigo do padre, que era o professor de aula de religião, me lembro do nome até hoje. Noé, Manuel da Arca, não. Constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Ou seja, só escolas públicas de ensino fundamental. Aí alguém pode dizer, mas meu primo estuda numa escola particular e tem aula de religião, e ele tem que ir. Porque existe a chamada escola confessional. Aí sim, por exemplo, o Santo Agostinho. Então, a pessoa tem professor de religião, faz exercícios, faz trabalhos e faz até prova. Artigo 210, continuando. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa. De repente, alguém pode achar isso aqui esquisito. Mas não é a Constituição do Brasil, não estamos no Brasil, mas olha o cuidado do legislador. No período da época da Segunda Guerra Mundial, descobriu-se, verificou-se que em muitos municípios, sobretudo no sul do Brasil, as aulas nas escolas públicas eram ministradas em alemão. Muitos documentos, até certidão de nascimento, eram redigidas em alemão. Então, a partir daí, tomou-se esse cuidado, será ministrado em língua portuguesa. Mas tem o seguinte, e o indígena? Assegurar das comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas
e processos próprios de aprendizagem. Aliás, na LDB, há um capítulo dedicado à educação indígena, fundamentado no artigo 219 da Constituição. Os artigos que serão apresentados não estão no capítulo específico da educação, porém a relevância é muito grande para um processo educacional. Artigo 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Artigo 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E o parágrafo 3º desse artigo 227 diz: o direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no artigo 7º, item 33, e garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola.